Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Aleluias. Enquanto vocês estão procurando aí, eu já estou olhando ali no relógio, que pastor, quando fica um pouquinho de tempo sem pregar, ele tem a tendência de falar demais. Eu não quero falar demais essa noite. Quem achou, fala aleluias. Quem não achou, meu irmão, misericórdia. Olha só, o meu sonho é ver esse culto de quarta-feira cheio igual o culto de domingo. A gente tem a mania de falar assim, não, domingo é o dia do Senhor, então domingo eu tenho que ir na igreja. Meu irmão, a gente tem que ir na igreja, se possível, podia ir todos os dias. Mas você que está aqui essa noite, você está recebendo uma porção dobrada vinda de Deus. Eu sei que muitos aqui vieram direto do trabalho para cá, por isso não jantaram. Estão cansados, mas estão aqui, porque estão se colocando à disposição de Deus, para que Deus possa fazer o melhor na sua vida. João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz o seguinte: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Deus está atrás de mim e de você. Se Deus está à procura, Ele quer achar. E para que Deus possa nos achar, nós temos que estar disponíveis. E vocês essa noite estão disponíveis para Deus. Eu já profetizo e já acredito e já vejo aqui verdadeiros adoradores. Às vezes nós confundimos a adoração e nós achamos que a adoração é só louvar, é só cantar. Não. Quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta essa noite, adorou ao Senhor, seu dízimo e a sua oferta. Você está adorando ao Senhor, dando uma parte do seu tempo para estar aqui agora, para adorar ao Senhor, para louvar o seu santo nome, para adorar a Ele, para engrandecer o seu santo nome. Você adora o Senhor com as suas orações. Você adora ao Senhor com o seu tempo. Você adora ao Senhor mudando a sua vida. Deus está atrás de mim e de você. Mas aqui diz no versículo 24 que Deus é Espírito, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Meu irmão, é algo diferente. É um nível diferente. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus começa a mover o nosso coração. Deus começa a mover a nossa vida. Pode vir tribulação, pode vir aflição, pode vir o que for. Pode cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas a gente vai permanecer de pé. Será por quê? Porque nós conseguimos entender a Deus em espírito. Porque nós conseguimos enxergar e ter um entendimento que Deus é a fonte de vida. Pode vir palavras contrárias. Eu lá no hospital, que eu não recebi de palavra contrária sobre a minha saúde e sobre o tempo que eu ia ficar lá, meu irmão. Era assim, de meia em meia hora. Só que eu estava tendo uma ligação espiritual com Deus. Eu estava tendo um entendimento diferente. E quando nós estamos em espírito, quando nós acreditamos em Deus, nós conseguimos enxergar as coisas de um nível diferente. Nossa visão não é tapada. O leque se abre. A gente consegue enxergar de uma maneira diferente. Mas nós falamos que nós somos adoradores. E o que precisa ter em mim para que eu seja realmente um adorador? João 14,16 diz o seguinte. Jesus fala com seus discípulos. Ele ali estava pregando.
já estava naquela fase de despedida, instruindo eles. Ele falou assim, que quando ele fosse para o céu, João 14,16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se eu sou um adorador, eu tenho Jesus como centro da minha vida. Se eu tenho Jesus como centro da minha vida, eu tenho algo que habita dentro de mim, e esse algo é poderoso. Eu quero dizer para você que você nunca vai estar sozinho. Dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus te dá coragem, te dá intrepidez. O Espírito Santo do Senhor faz com que você se lembre das palavras que são ditas aqui no culto. Das palavras que são ditas da parte de Deus para você. O Espírito Santo de Deus faz você se lembrar das palavras, dos versículos, dos capítulos, dos livros que você lê aqui no livro da Bíblia. Eu tive essa palavra quando eu estava vindo para cá no culto de domingo. Domingo eu já sabia que eu ia pregar na quarta-feira. Estava vindo para cá, lá de Vicente Pires, Deus me deu essa palavra, me deu os versículos, eu dirigindo. E o pastor convidou o pastor Robson não podia. Ele falou para mim: pastor Marcelo, você pode? Meu irmão, eu só falo não se eu tiver de serviço no corpo de bombeiros, porque aí não tem jeito. Falei: posso, pastorzão? Estou à disposição. Quero falar para vocês o seguinte: a gente está falando sobre edificar e construir. Como que você quer estar no ano de 2024? Nós vamos falar essa noite que nós temos que edificar e construir um cristão diferente do que foi em 2023. Você tem que edificar um cristão diferente, um cristão melhor, um cristão que está à disposição do que Deus quer fazer para a sua vida, para a igreja, para a nossa vida. Nós temos que construir um caráter diferente, um caráter íntegro, um caráter de Deus, uma pessoa de Deus. A gente teve uma reunião essa semana dos pastores e a gente está cheio de projetos para o ano de 2024. Mas não é só os pastores que vão conseguir fazer esse projeto acontecer. Se nós, como igreja, no coletivo, não nos unirmos, não entendermos que nós temos que ser diferentes, e que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Você vê aqui que no versículo... versículo 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não é para as pessoas do mundo, porque eles não conhecem. E eu já tenho um entendimento que quem está aqui essa noite e se dispôs para estar aqui, essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Então você conhece o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus te conhece. E Ele vê potencial em você. Se uma igreja não cresce, meu irmão, é porque a gente não está conseguindo entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu estou aqui com o pastor Jean, nosso líder maior. E o pastor Jean, ele é muito doido, meu irmão. Acho que é por isso que eu estou com ele. Ele tem visão, ele não tem medo. Pastor Jean, algumas coisas ele fala, a gente até assim, já vai acontecer. Quando viu, já fez, só acontecer, irmão. Já aconteceu. E as coisas vão. Olha só o nosso poço. O pastor falou, fez a campanha lá, o poço custa 12 mil, não é, pastor? De 12 a 15 mil.
Terminou o poço, 60 mil reais. Eu falei, eita Deus, está lá jorrando água. Cadê o irmão Paulo? Está jorrando água, irmão Paulo? Estava só sequidão, irmão, agora está jorrando água. Ali é um pedacinho de terra, no meio de Águas Lindas, onde emana leite e mel. Emana leite e mel. Ali é um território que está em Águas Lindas, mas é do Senhor Jesus, o qual Ele presenteou a igreja INT. Aonde várias centenas e milhares de pessoas vão ser impactadas pelo Espírito Santo de Deus, através da minha vida e da sua vida. Porque nós essa noite estamos tendo um entendimento, que nós vamos mudar, que nós temos esse entendimento. A igreja aqui, o pastor começou com o irmão Paulo lá na garagem, com algumas pessoas, depois multiplicou e foi multiplicando, chegou nesse templo que era só a metade, chegou na pandemia, meu pastor loucão, doidão, resolveu dobrar a igreja. Garanto que um monte de gente fala assim, meu Deus, esse pastor é maluco, tem gente fechando igreja, ele quer dobrar, o governo falou que a gente não pode se reunir e ele está dobrando a igreja. As coisas de Deus são loucura para os homens do mundo. E quando nós não estamos com o Espírito Santo naquele momento, as coisas de Deus se tornam loucura para nós. Mas olha a loucura do pastor Jean. Nós estamos aí, meu irmão, beirando a 500 membros, para a honra e glória do Senhor. E nós vamos chegar nos 1000 membros. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos disponíveis. Olha só, quando Jesus se foi, Ele falou para os apóstolos, olha só, não é para vocês começar a pregar a palavra agora não. Vocês estão disponíveis para serem tratados? Vocês estão disponíveis para esperar só um pouquinho? E eles ficaram em oração. Em oração. E lá em Atos 2, capítulo 1, vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam diante uns dos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quando o Espírito Santo de Deus te toma, não é mais você, meu irmão. Aí você não começa mais a falar coisas vindas de você. Você começa a falar coisas vindas do alto. E as pessoas começam a se pasmar. As pessoas começam a se maravilhar. Como assim? Eu sou americano, esse cara é brasileiro e ele está falando inglês comigo. Sendo que ele nunca falou inglês. O poder que opera em nós é muito maior do que a gente imagina. Sabe? Às vezes a gente se trava porque a gente acha que é pequeno demais. Ali fala que estavam homens letrados de todas as partes do mundo. E pescadores estavam falando com eles. Coisas vindas do alto. Por que que um bombeiro não pode falar com o presidente da república
ou com um imperador, ou com um rei, as palavras que vêm do alto impactar eles, só porque eu sou um bombeiro? O que habita em mim é muito maior do que rei, do que imperador, do que presidente. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que faz mover essa unção, que vai impactar pessoas que não têm entendimento. E esse mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Esse mesmo Jesus que habita em mim, habita em você. Nosso ministro de louvor essa noite estava nervoso. Eita responsabilidade. Mas o que habita nele tira todo o medo, que é o Espírito Santo de Deus, irmão. E quando ele abriu aquele bocão, rapaz, me impactou. Mudou. É questão de estar disponível. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar numa célula. Eu vou começar quando eu me converti. Me converti em 1996. Meus amigos do bombeiro falaram assim comigo: Marcelo, dou 3 meses contado. Fizeram até uma aposta entre eles. Que você não passa de 3 meses na lei de crente. Falar de jeito na lei de crente. E meu irmão, lá se vão 27 anos. Primeira vez que eu ouvi o pastor falando: quem quer aceitar Jesus como Salvador de sua vida? Eu quero aceitar. Terminou o culto. Eu, pastorzão, aceitei a Jesus. O senhor falou aí de batizar. E quanto que é esse batismo? Ele é mês que vem. E tem 2 palestras para você fazer. Pastor, me fala logo o dia, porque eu sou do corpo de bombeiros. E lá a gente trabalha em escala para mim poder mudar a minha escala para vir nas palestras que eu quero me batizar. 1 mês depois eu estava batizado. Eu me coloquei à disposição, irmão. Nós temos que nos colocar à disposição. E aí Deus vai fazendo, Deus se alegra quando Ele te vê empolgado. Deus se alegra quando Ele vê você rompendo barreiras, rompendo os seus medos. A nossa igreja gira em torno de 500, por que não no final do ano que vem a gente está aqui falando em torno de 1000 pessoas? Depende de mim, de você, depende de nós, depende da nossa disposição. O Espírito Santo de Deus vai fazer. O problema é que nós não acreditamos em nós mesmos. Sabe, aqueles homens lá, o pessoal achou que estava até embriagado. Tinha em torno de 120 pessoas ali naquela noite, naquele dia. Pedro começou a pregar. Um pescador, mas que estava com o coração em Deus, que amava a Jesus. Não é à toa que Jesus deu a chave dos céus para Pedro. Não é à toa que Ele colocou ele como líder da igreja. Porque ele se dispôs. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas ele foi o único que falou: Jesus, eu vou lá e eu vou dar a minha vida por você. Jesus disse: peraí, tu ainda não está preparado não. Você vai me negar. Mas eu estou vendo que você está empolgado, que você tem coragem. Tempos mais tarde, Pedro morre por causa de Jesus. E Pedro pregou e os apóstolos falaram. E a palavra de Deus diz que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus naquela noite. Olha só, de sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Será que você ainda não entende, não tem entendimento,
que você é capaz em Jesus Cristo, que não é você, que você é capaz. Que as pessoas podem te chamar de louco. Eu lembro que eu já chamei pessoa de louco. Irmão, eu via gente pregando dentro do ônibus, eu falava, rapaz, que loucura é essa? Esse cara falando de Deus, eu ainda não era crente não. Esse cara falando de Deus aqui, está atrapalhando é o meu sono. Loucura para mim, eu era do mundo, irmão. Mas quantas vidas essas pessoas podem ter ganho para Jesus? Quantas? Eu lembro na pandemia, eu comecei a fazer lanche, eu e minha esposa, a gente fazia lanche e fazia sopa para dar para o pessoal lá no plano lá. No Comic, na rodoviária, setor comercial sul. Na pandemia o negócio estava complicado. E teve um dia que teve um rapaz lá que ele estava separado, aí eu fui levar a sopa para ele, ele falou, não, pastor, não quero não. Eu, por quê, rapaz? Não quero comer isso não, porque daqui a algumas horas eu vou me matar. A vida perdeu o sentido para mim. E aquilo me impactou. Eu deixei tudo que estava de lado. Plena pandemia, meu irmão, vem cá, levanta aí, rapaz. Levanta aí, olha para mim. Olhou para mim, me dá um abraço. Todo mundo com medo de abraçar, eu abraçando ele. Sentei no meio fio junto com ele. Falei, você vai comer dessa sopa, eu vou pegar uma sopa para mim também. Comecei a pregar a palavra de Deus para ele. No final da pregação foi ele que falou, pastor, levanta. Levantei, deixa eu te dar um abraço. O senhor falou coisas que eu precisava ouvir, eu não vou mais me matar não. Eu vou falar para o senhor, eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Eu vou voltar para a minha casa, para os meus entes queridos. Vou pedir para me internar e eu vou sair dessa. Mas a gente tem que se colocar à disposição. Nós somos egoístas. Para a nossa igreja crescer mais do que tem crescido, a gente tem que sair um pouquinho da nossa posição de ficar só sentado. Sabe por quê? Pastorzão, a gente tem mania de ser egoísta, né? A gente acha, aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu estou salvo. O resto, meu irmão, não posso fazer nada por ele, eu já estou fazendo a minha parte, que é ir para a igreja. E pessoas do nosso lado, precisando e a gente não estende a mão. Pessoas do nosso lado, no nosso trabalho, no meio da nossa família. Eu tenho uns amigos que se tornaram crentes e se afastaram dos familiares. E aí já teve vezes que eu fui falar para o irmão da pessoa, das pessoas na verdade. Não, cara, esse negócio de crente não está certo não. Meu irmão virou crente, ele se afastou da gente, se tornou uma pessoa chata. Fala que não pode mais almoçar com a gente, isso assim, o assado. Paulo falou para Pedro uma vez, meu irmão, para mim conseguir ganhar os gentios, eu tenho que andar no meio deles. Eu só não posso me contaminar. Ah, eu virei crente, eu não vou mais no almoço lá na casa do meu irmão, porque meu irmão toma uma cerveja. Ele toma, você não toma. Só de você estar indo lá, ele, peraí, meu irmão podia me discriminar, mas não está me discriminando, e você tem a oportunidade de pregar para ele, meu. Às vezes nós nos acovardamos porque nós achamos que não temos capacidade mesmo. Muitas pessoas são travadas. Pastor, eu não tenho capacidade de orar. Quem disse que você não tem capacidade de orar? Pastor, eu não tenho capacidade de pregar. Eu não tenho capacidade de falar do evangelho. Espera aí, se você for lá nos evangelhos, sempre lá no final diz, ide pregai a todas as criaturas, ide pregai às nações. Você é capaz. Tinha um discípulo meu que falava, pastor, eu não consigo orar. Eu, tá bom, hoje você não ora. Segunda reunião, pastor, eu não consigo orar. Tá bom. Terceira reunião, meu irmão, você vai orar nem que seja 5 segundos. Tá bom, então, o senhor está falando que eu tenho que orar, vou orar. Senhor Jesus, em nome de Jesus, abençoa essa célula. Muito obrigado pela célula. Amém. Alguns meses depois eu já ficava, caramba, ele está orando demais, já se empolgava. O outro, pastor, não tem condições de
de pregar a palavra na célula, não. Você tem. Ah, não, não tem. Você tem. Vai lá, lê um versículo e fala o que Deus tocar no seu coração. Meu irmão, ele abriu a Bíblia, leu os versículos, que foi mais demorado do que a palavra dele. Fechou a Bíblia. Mais ou menos 1 minuto e 30 foi a pregação dele. 1 minuto e 30. Aí eu peguei a palavra e dei a palavra, o resto da palavra da célula. Hoje ele prega em conferência. Se colocou à disposição. Igreja de Águas Lindas, não importa o que você é. Eu não quero saber o emprego que você tem. Eu não quero saber o grau de instrução que você tem. Eu quero saber o seguinte: se você se coloca à disposição de Deus, pode deixar, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer o resto. O Espírito Santo de Deus vai fazer o resto. É você se dispor. E o Espírito Santo de Deus vai colocar palavras na tua boca que você jamais imaginou. Olha só o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 é um capítulo muito bom, muito legal da gente ler. Lá em Atos, capítulo 3, Pedro e João estavam passando lá e tinha uma pessoa lá que já 40 anos pedia esmola naquele lugar, era um coxo. Aí ele pediu uma esmola e Pedro falou: rapaz, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pegou ele ali pela mão direita, levanta-te e ande. E aquele homem ficou de pé. E as pessoas se maravilharam com aquilo ali. Aí a gente falou que a primeira pregação dele foi quase 3.000 pessoas, né? E ele começou a pregar para aquelas pessoas que estavam ali. Sabe quantas pessoas se converteram ali naquele dia? Quase 5.000 pessoas. Quase 5.000 pessoas. Aí vinham passando os invejosos, os homens que são letrados. Aquele ali era um pescador. Aquele homem mais mal sabe falar, meu irmão. Aquele homem não sabe nem assinar o nome dele direito. Se tivesse a almofadinha lá, era perigoso ele colocar digital para poder assinar o nome. E nós somos letrados. E a gente prega para essas pessoas e ninguém quer vir. E esse homem prega em 5.000 pessoas. Aí vem a tal da inveja. Aí veio o sacerdote do templo, veio o capitão do templo, veio os principais. E o que fizeram? Foram arrochar Pedro e João. Já era tarde da noite, jogaram eles lá na cela. Meu irmão, ali na cela eles ficaram orando e agradecendo ao Senhor por aquela situação. E ali eles foram interrogar a Pedro e a João. E Pedro e João começaram a falar coisas que vinham do alto. E tudo que sabatinavam eles vinham com uma resposta, uma réplica, e eles não conseguiam discutir com eles. Aí lá em capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: então eles vendo a ousadia de Pedro e João informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E se maravilharam, porque como aqueles homens iletrados conseguiam falar aquelas coisas. Agora eu quero chegar num ponto aqui da igreja. A nossa igreja é uma igreja em célula. E Deus essa noite está te chamando para que você possa abrir uma célula na sua casa. Senhor, eu não tenho condição de abrir uma célula na minha casa. Eu quero falar para vocês que eu conheci um senhor, que ele líder de célula, ele leva todo domingo um gravador para a igreja e ele grava o sermão. Aí ele pede na célula dele para que uma pessoa
leia os versículos, porque ele não sabe ler. Depois que essa pessoa lê os versículos, ele começa a pregar a palavra do Senhor. E a célula dele é simplesmente extraordinária. Extraordinária. Então por que que eu não posso me colocar à disposição? Por que que eu me acho pequeno? Tire isso da sua vida. Tire esse sentimento de inferioridade. Porque o que está em você é superior a qualquer nome que está aqui na terra. Aqueles homens iletrados, aqueles homens que quem está lá no alto se achava maior do que eles, deixaram aqueles homens sem fala. A gente está falando aqui de poucos dias, 2 pregações, quase 8.000 pessoas. E às vezes a gente não se acha capaz de pregar para uma pessoa. Não se acha capaz de cuidar de uma pessoa. Eu quero falar para você que arde isso dentro do seu coração de ser líder, mas você acha que você não tem condições? No ano de 2024, vocês que são e que vão ser líderes de célula, a gente vai dar todo o suporte para vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Para que a nossa igreja possa chegar nos 1.000, quem está aqui essa noite tem que multiplicar, pastora. Acho que aqui tem mais de 100 pessoas aqui essa noite. Já pensou se a gente pregar para uma pessoa no ano que vem e essa pessoa vir para a igreja e ficar? A gente está falando que aqui o nosso culto na quarta-feira já vai estar cheio. Já vai ter em média aí de quase 300 pessoas. Você não é capaz. Você não é não. Mas quem está junto com você vai te tornar capaz. Vai te tornar capaz. Capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, aqueles homens, Pedro, João e aquelas pessoas, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Eu vou fechar a minha palavra aqui. Vamos pregar com ousadia. Vamos falar com ousadia. Pastor, eu não sei ler. Não tem problema. Hoje esses aplicativos aqui, tudinho tem o áudio. Eu mesmo quando eu estou no carro, não tem jeito de eu estar lendo. Às vezes eu estou indo para a igreja, para o meu trabalho, eu coloco lá na Bíblia lá e coloco o áudio e começa. Começa a ouvir. Aí vai lá e fala, João capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Estava ouvindo. Aí eu chego lá no meu quartel, hora da passagem de serviço, gente, vamos orar aqui, todo mundo, vamos pedir para Deus se agradar do nosso dia hoje. Deus falou que eu tenho que pregar com ousadia, irmão. Eu sou ousado. Eu não quero nem saber do que o cara é. Eu vou lá e prego para ele. Vou lá e falo para ele. E você vai ser perseguido, irmão. E daí? Não importa as coisas que estão aqui na terra. Eu estava vindo para cá e tinha um pastor pregando. Olha só, tem as pessoas ricas, que a Bíblia fala que as pessoas ricas vão ser difíceis de entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não se compra com dinheiro. Não se compra com joias. O reino do Senhor, meu irmão, se compra é você dando a sua vida para Ele. É você ajoelhando, é você orando. É vindo perseguição e você continuando tranquilo. No meio do ano eu tinha até falado com os pastores. A minha ala de serviço lá é uma ala muito sorriso. É ala sorriso. A gente está sempre sorrindo. Isso incomodou algumas pessoas. Porque quando eu cheguei lá na minha ala, lá no quartel de Águas Claras, era uma brigaiada danada. Mas eu com o meu jeitinho de ser, pregando a palavra de Deus, conversando, eu consegui mudar a realidade do meu pelotão.
E aquilo causou inveja em algumas pessoas. E aí falaram assim comigo: Marcelo, a gente vai mudar todo o esquema aqui do quartel, vou te tirar da sua ala, fulano de tal vai vir para a sua ala e vai ter um rodízio aqui. Eu, não, tudo bem. Eu cheguei em casa, falei com a Deus: amor, deixa eu te falar. Me deu vontade de meter a mão na cara daquele cara, sair dar unção na hora. Só que eu não fiz isso, né? Aí eu falei: não vou, se eu fizer isso aí, poxa, o pessoal está me perseguindo porque eu estou passando o amor de Deus, que eu estou pregando a palavra de Deus. Se eu falar isso aí, ferrou. E fui para casa e falei isso com a Deus, e fui orar ao Senhor. E aí Deus me presenteou a Helena. Logo após a Helena nascer, eu peguei 30 dias para ficar em casa lá junto, ajudando a Deusa, acordado toda noite lá, junto com o meu amor. E o que aconteceu? Durante esses 30 dias fizeram essa mudança. E colocaram uma pessoa muito arrochada no meu pelotão. E o pessoal do meu pelotão ficou todo mundo apreensivo, ligar para mim. Eu falei: esquenta não, gente, Deus está no controle. Deus tem um propósito para tudo. Aquela pessoa que foi para o meu pelotão, ele fez amizade com o pessoal, não teve o arroxo que teve. Quando eu voltei 30 dias depois, era para me voltar para outra ala. Me colocaram no meu mesmo pelotão e ainda elogiaram o meu pelotão. Pelotão Sorriso. E Deus honra quando vocês fazem as coisas dele. Quando eu estava ali fora, para poder entrar aqui para dentro da igreja, recebi uma mensagem: Subtenente Marcelo, o senhor vá sexta-feira com uniforme tal, porque você vai ser homenageado aqui pelo comandante do nosso quartel. De perseguição a ser homenageado, irmão. Vamos aplaudir a Deus maravilhoso. A homenagem maior para mim é quando eu entro ali na igreja e vocês me abraçam com esse sorriso lindo que vocês têm. Da mesma forma que vocês fazem aqui dentro da igreja, façam lá fora. Porque a nossa igreja está pronta para viver um novo momento, um novo avivamento, uma nova explosão e uma nova multiplicação. E isso vai depender de vocês. Amém?